Você ainda tem dúvida dos malefícios do cigarro, do tabagismo? Então esse episódio é pra você. Você é fumante, Elis? Nem posso. Tem alguém na sua família que é fumante? Não, ninguém. Parabéns, porque realmente o tabagismo não é uma coisa muito boa, aliás, nada boa, é péssima. E nós vamos conversar sobre esse tema agora com a doutora Luciane Gotardo Nunes, que é pneumologista e vai falar com a gente hoje sobre tabagismo. Bom dia, não, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A hora que Afi- você tiver. Afinal de contas, você pode ver qualquer horário, né? Exatamente. Bom dia ou boa tarde para os nossos amigos. Obrigada, Gil, obrigada, Elis, pelo convite. Uma É um honra. prazer falar aí com vocês sobre um assunto que é tão importante que eu gosto tanto de falar. Que bom. A É, gente fica muito honrado, né, Gil, de receber aí você aqui também. exatamente. E a primeira pergunta: cigarro mata? Ou se mata. Talvez seja um dos fatores de maior risco de morte hoje é o consumo de cigarro. E isso vale para o cigarro eletrônico e isso vale para o cigarro normal, o cigarro de queima, né? Vamos dizer, de combustão. O cigarro está ligado como principal fator para quase tudo quanto é doença que a gente puder pensar em qualquer parte do nosso corpo pode ter uma relação desencadeada aí pelo consumo de cigarro. Então as pessoas hoje, né, muita gente ainda acha, cigarro causa, sei lá, câncer de pulmão. Não, cigarro causa câncer de qualquer parte do corpo, aumenta a incidência de qualquer tipo de câncer. Aumenta a incidência de infarto, de derrame, de angina, de doenças pulmonares, asma, bronquite crônica, enfisema, problemas digestivos. Então, assim, o cigarro, o consumo de cigarro, independente da forma como consuma, está ligado a inúmeras doenças, né? É um aumento enorme do risco de morte. Eu tenho. Meus avós já são falecidos, mas eu me lembro de pequena uma fala em casa que eu fumo socialmente. Hoje a pessoa fala até com relação à bebida ou socialmente também. Isso não existe. Qualquer quantidade ela já vai ser prejudicial para a saúde da pessoa. Sem dúvida, não existe um consumo seguro de cigarro, né? Então, não existe nenhum estudo hoje que fale assim, olha, você pode usar até, sei lá, 3 cigarros por dia, ou 5 cigarros por dia, ou 10 cigarros por semana, sei lá, que o seu risco de ter uma doença é igual ao de quem não fuma. Não, não Sim. existe isso, né? E a gente tem visto hoje um consumo social para o vape, né? Para o cigarro eletrônico, né? Eletrônico. É o tal Uhum. do vaping social. Então é a galera que se reúne e fuma vaping junto, né? Vai para balada, vai sair. Como a gente via há alguns anos, acho que talvez uns 8 anos atrás, a gente via muito o pessoal se reunir para fumar junto na narguilé, né? Que também tem um componente social, assim, de turminha, de se reunir e tal. E hoje a gente tem visto isso com vape, né? E não existe segurança para nenhum tipo de consumo, né, de nicotina, que seja por meio de vaping ou de cigarro convencional. Entendi. Doutor, vamos falar dessa modernidade aí do tal do famoso vape. Inclusive, a gente vai mostrar a imagem aqui para você, pai, que não sabe que raio é isso daí, essa porcaria, você não sabe o que é. Talvez seu filho tenha e você não viu ainda. Aliás, é bom olhar a mochila do seu filho para poder ver essas coisas. A gente vai colocar a imagem aqui para mostrar como que é um vape, vários modelos aí que existem. E lembrando que a comercialização dele é proibida, né? Então, tem muitas lojas aqui na nossa cidade que comercializam, mas que, Inclusive em frente da escola. inclusive em frente às escolas, a comercialização desse equipamento, ele é proibido. Doutora, e o que tem nesse vape que as pessoas acham que é normal porque tem um gostinho ou um cheirinho diferente? O que tem nesse vape que não tem no cigarro e o que tem nos dois em comum? Bom, os dois em comum têm nicotina, que é o que causa dependência, né? E os cigarros eletrônicos mais novos, mais modernos, que são os pods, eles têm um sal de nicotina diferente dos cigarros eletrônicos de primeira, segunda geração. Eles são feitos, a nicotina ela é produzida em laboratório. Ela não é uma nicotina feita da folha do fumo, como é no cigarro de papel, no cigarro de fumar, de combustão, né? E ela tem um potencial de causar dependência
muito alto mesmo, é absurdo, assim. Então, o que tem em comum, a princípio, a nicotina, que é o que causa dependência química. Eh, e aí, no cigarro de papel, tem a questão do alcatrão, da combustão, da queima, que não tem no vape ou no pods, porque eles não são. Qual a eh, diferença de vape e pods? Vape são os primeiros cigarros eletrônicos, os mais antigos. Mas o formato é igual? São, não, são um pouquinho diferentes. Depois a gente pode colocar a imagem para o pessoal que está em casa poder ver. Hoje, a maior parte da galera aí que tem fumado está fumando pods, porque eles são descartáveis, eles já vêm com número de puffs, né, que eles chamam. Então, tem pods hoje que tem 20.000 puffs, né? E O que é tem um puff? uma vaporizada. Cada vez Tá. que você põe aquilo na boca e traga, vamos dizer, vaporiza, não, o nome certo é vaporizar. Quando você vaporiza, cada um é um puff. Então, tem alguns que tem 20.000, 15.000, 30.000 puffs. Depende do tamanho do reservatório. Dentro daquele equipamentozinho, a gente pode até, se vocês acharem conveniente, botar uma imagem de um desmontado, digamos assim, né, parte a parte, para as pessoas entenderem como que ele funciona. Mas ele tem um reservatório lá dentro que vai um líquido, que a gente chama de e-líquido, né? É uma essência que contém nicotina e uma série de outras substâncias. Então, tem um negócio que dá gosto, um negócio que dá cheiro, eh, propilenoglicol, enfim, tem várias substâncias ali dentro. Tem uma bobina, que é o que aquece aquele treco lá. Ele tem uma bateria que aciona a bobina e faz aquele líquido virar como se fosse um inalador. Sabe inalador que a gente usa nas crianças lá? Pra gente também, né? Faz uma fumacinha, digamos. Então, é esse o mecanismo daquilo lá. Então, você fica inalando aquele líquido que contém nicotina e uma série de outras porcarias todas, né? E o grande ponto que eu acho, assim, crítico, né, em relação a isso, é que justamente pelo fato de ele não ter o cheiro e o gosto do cigarro de papel, que é muito forte, é muito ruim por causa da queima e tudo mais, ele estimula mais o consumo, né? Porque aí, assim, o vape ou o pods, eles têm de incontáveis cheiros e sabores. Então tem de melancia, de morango, de marshmallow, de algodão doce, de batata frita, de um dia um paciente me contou que tem um de sabor estrogonofe. Então, assim, é um negócio muito louco. Então, o fato de ele ter um sabor gostoso, agradável, de uma certa forma estimula mais o consumo também, né? Então é muito muito complicado. Além disso, como tem a questão dessa bobina lá dentro, é como se fosse uma resistência, né? Que é o que vai, gerar o calor aí para poder vaporizar, Aqueceu o líquido. libera um monte de metal pesado. Então você também está inalando um monte de metal pesado, que também é um problema seríssimo para a saúde. Níquel, cromo, uma série de coisas. Que não tem no Então, cigarro comum. que não teria no cigarro comum. Então, assim, um é melhor que o outro? Não, os dois são péssimos. Não tem, falar, é porque esse é melhor que aquele. Não é. Não é porque ambos causam dependência, ambos causam doença, doenças diferentes, algumas iguais, algumas diferentes, algumas são próprias do cigarro eletrônico e outras são comuns a ambos, mas não tem nenhum tipo de benefício, né? Você falou das doenças que são causadas. Utiliza-se recentemente, por conta dos vapes e dos pods, aquele termo do pulmão de vidro. O que seria esse pulmão de vidro? Então, assim, o cigarro eletrônico, ele pode causar um negócio que a gente chama de pulmão de pipoca, né? Ou pulmão de vidro. Na verdade, o nome científico, digamos, é uma bronquiolite obliterante, né? O que que é isso? Os nossos pulmões, a gente tem os brônquios, que são os canaizinhos que levam ar lá para dentro do pulmão, que vão ficando cada vez mais fininhos, até chegar lá no finalzinho do pulmão, aonde eles terminam numa estrutura que chama alvéolo, que é onde a gente realmente respira. Parece uma florzinha, né, o alvéolo. Então, o cigarro eletrônico, por conta dos seus componentes aí, principalmente essa questão dos metais e alguns componentes químicos que tem lá por causa do cheiro, do sabor e tal, podem produzir uma inflamação nesses brônquios bem fininhos, são os bronquíolos. Uhum. E aí você vai fechando esses bronquíolos.
e isso causa uma doença gravíssima, que é o tal do pulmão de pipoca, que pode ser irreversível e causar uma insuficiência respiratória crônica, pode levar à morte, inclusive, e tal. Então é um negócio seríssimo, né? Antigamente falava-se muito do enfisema com o cigarro de nicotina, né? É, com o cigarro de papel, sim, por causa da combustão, Sim. né? O enfisema está muito relacionado à questão da combustão, da temperatura da fumaça, que é muito alta, e isso não acontece tanto com o cigarro eletrônico, ele não aquece a fumaça na queima, né? E não tem o alcatrão que tem no cigarro de papel, que também tem trocentas mil Uhum. porcarias dentro, né? Então, o enfisema também pode ser ocasionado pelo cigarro eletrônico, mas aí seria no estágio de utilização mais prolongada, digamos, né? Com Entendi. tempo de uso. Mas o pulmão de pipoca, ele pode aparecer com o usuário em pouco tempo, 1 ano de uso, É ou rápida a 2, é evolução rápido, dessa exato, alteração. né? E existe uma outra doença que no Brasil a gente ainda não tem visto muito, mas eu imagino que agora com essa explosão, né, de uso, porque tá um negócio assustador aí, a utilização pelos jovens principalmente, é uma doença que chama EVALI, que o pulmão fica inteirinho branco, né? Como a gente vê naquela época do Covid, que via aqueles raio-x, as tomografias com o pulmão inteirinho branco e tal, causa uma insuficiência respiratória aguda gravíssima, né? E a maior parte das pessoas que tem EVALI morre. E ainda não se sabe exatamente o porquê disso, né? Qual é o fator exato que pode causar, mas, enfim, é um risco, né? Então a pessoa está sujeita a tudo isso. E ela, assim, infelizmente, a molecada, sei lá, não sei, parece que pouco se importa, enfim, e consome, né, de uma forma absurda, Indiscriminada assim. total, né? Exato, exato. Doutor, eu li em algum lugar que o eletrônico, os dois cigarros, na verdade, eles compõem, são compostos de mais de 4.000 substâncias. O cigarro de papel, sim, ele tem muita coisa, né, principalmente no alcatrão, porque a forma como o fumo é preparado para depois ir para o cigarro de papel e tal, vai uma montoeira de coisa lá dentro, né? E aí vem tanto que tinha lá na folha do fumo, então, agrotóxico, inseticidas, etc., e mais tudo que vai no preparo para que ele fique, não sei se existe bem essa palavra, mas fumável, né? Digamos assim, tá? No cigarro eletrônico, tem uma série de outros componentes, não são os mesmos, né? Porque não tem queima, mas tem um monte de substância tóxica. Não, eu creio que não seja nesse número aí de 4.000, me parece uma das coisas que eu andei lendo aí, em torno de umas 300 substâncias. Mas há uma variabilidade enorme, porque tem a ver também com o propelente, tem a ver com o negócio que dá cheiro, que dá gosto. Então tem muita coisa, muita substância química lá dentro, além do sal de nicotina de fato, né? É isso daí, Elis. Você falou que o cigarro, no geral, tanto o de queima, de papel, quanto o eletrônico, ele não afeta só o pulmão. É, você consegue me dizer quais são os outros sistemas que também podem ser acometidos aí pelo uso prolongado? Bom, todo o sistema cardiorrespiratório, então, eh, toda a parte cardiológica, né? Então, piora, por exemplo, o controle da pressão arterial, porque ele vai deixando os vasos mais rígidos, a parede dos vasos mais rígida, então isso aumenta a pressão arterial, então piora o controle da pressão, aumenta o risco de infarto, de derrame, de angina, eh, de outras doenças pulmonares, não só câncer, mas enfisema, bronquite crônica, né? eh, Câncer de todo o sistema respiratório, de todo o sistema digestivo, esôfago, estômago, intestino, reto, câncer de bexiga está super relacionado ao consumo de cigarro, aumenta o risco de câncer de mama, câncer de próstata, problemas circulatórios, né? Problemas circulatórios graves de obstrução das artérias, por exemplo, que impede de chegar o sangue, por exemplo, nas pernas, e a pessoa corre o risco de sofrer uma amputação, por exemplo.
Então, tudo isso está relacionado ao consumo E de às vezes, e na cigarro. maioria das vezes as pessoas não associam os sintomas, né? Que, por exemplo, o risco, diminuição da vascularização, né? Por Exato, exemplo, uma dor nas pernas, vai no vascular, toma um remedinho ali, passa um creminho e não associa o uso do cigarro. eu acho que Mesmo existe, sabendo que tem, mesmo né? sabendo, Por exemplo, o cigarro ele faz mal, mas faz mal o quanto? O que que pode levar, né? Às vezes não faz essa associação ao sintoma que está tendo. exato. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem uma questão da negação, né? Quer dizer, isso é natural do ser humano. A gente passa pela fase da negação, tipo, não. Tanto que eu escuto muito isso no consultório, né? Às vezes eu falo, olha aqui, a gente está vendo uma doença que está começando. A gente está vendo a pontinha do iceberg. Ou você para de fumar, ou daqui 1 ano, ou 2, ou 3, a gente vai ver o iceberg inteiro. A hora que o Titanic bate no iceberg, já era. Não adianta mais correr atrás. Então vamos para agora, antes que o Titanic tropeça lá no iceberg e afunde, né? Não resolve. Uhum. E aí é muito engraçado, porque as pessoas falam assim: não, doutora, mas isso aqui é porque lá quando eu tinha 15 anos eu trabalhava na roça e eu passava veneno no tomate. E foi isso que causou esse enfisema que eu tenho hoje, com 60 anos de idade. Então as pessoas têm um mecanismo de fuga, digamos, né, de Uma negação, uma justificativa. justificativa. Então eu acho que isso é muito comum, né, então, isso vale para os problemas circulatórios, isso vale para qualquer uma dessas doenças causadas aí pelo cigarro, doenças crônicas. E eu vejo, assim, eu acho que tem algumas especialidades médicas que são mais, brigam mais com o paciente, para o paciente parar de fumar, então os pneumos, óbvio, mas os cardiologistas brigam muito, pegam muito no pé e tal, né? Umas especialidades, mas eu também vejo algumas especialidades meio que parece que não brigam, sabe? Assim, porque eu não sei, eu brigo muito. Eu sou muito brava, assim, nesse sentido com meus pacientes. Não Sim. brava de mal educada, de grosseira, não é isso, mas eu falo, olha, tem que parar, gente. É muito importante, a gente orienta. Claro, eu não posso parar por você, né, mas eu posso ajudar, eu posso orientar, a gente pode ver se vai precisar de remédio, enfim. Mas a gente tem que orientar o paciente, a gente tem que explicar o risco que ele está correndo. E eu acho que às vezes tem muito médico que meio que deixa isso na mão do próprio paciente, sabe. E aí é isso, né, o paciente está com um problema lá que só vai piorando, só vai cronificando, vai ficando cada vez mais grave, e ele continua fumando e aquilo vira um círculo vicioso, assim, né, não sai daquilo lá, né. Então isso é muito sério. É isso daí. Então, estamos falando de tabagismo no episódio de hoje do Saúde Sem Jaleco. Você pode participar com a gente aqui, mandando a sua mensagem, não agora para esse episódio, mas ao longo dos próximos episódios, para o Saúde Underline Sem Jaleco no Instagram, no TikTok e onde mais? YouTube, Instagram. TikTok e no Spotify não dá para deixar mensagem. E o Facebook tá aquele probleminha lá com o Zuzu, que a gente vai conseguir resolver um dia desses aí. Nem o chat GPT tá me ajudando a resolver isso, mas vai dar tudo certo. Um dia a gente consegue. Mas Instagram também, também no TikTok estamos muito bem lá. A gente tem bastante mensagem, bastante gente interagindo conosco. A gente ainda hoje, no episódio de hoje, a gente tem o apoio da Olive Personalizados. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Olive Personalizados, que ofereceu para a gente esta caneca aqui, ó, esse tipo de trabalho que eles fazem lá e muito mais coisas. A gente vai contar no episódio de hoje ainda um pouco mais e deixar todos os detalhes da Olive Personalizados. Obrigado, Odinei, e também a Aline pela parceria aqui com a gente. Quem quiser fazer parceria com a gente, estamos à disposição. Menos empresa de cigarro, tá? Essa a gente não quer. Longe daqui. É E isso quem, e mesmo. quem vende vape também, longe daqui. É. Mas qualquer outro que tenha produto saudável, produto que denote saúde, é só mandar mensagem para o Saúde Underline Sem Jaleco, ou também para o Gil Nunes, jornalista, e também para. Elis com 2 L's, Marina Físio. Ela é chique, você viu que ela tem 2 L's e tal, tem um monte de numerologia. Não. É porque temos um homônimo aí também, fisioterapeuta. Então eu fui obrigada a colocar esse L a mais. E até o sobrenome é igual, né? Até o sobrenome da colega é igual, ela é do Sul, do Paraná. Não confundo a Elis de lá com a Elis daqui, tá? Essa daqui é nossa.
Os dos dados vão estar, todas as informações vão estar na legenda aqui embaixo, aqui em algum lugar aqui, que eu não tenho muita noção, mas vai estar todos os dados aqui. Você pode fazer o contato com a gente, também pelo e-mail, saudesejaleco@gmail.com. Manda mensagem que a gente vai entrar em contato, vai fazer uma parceria legal, aqui como nós fizemos com a Olive, personalizados, e a sua participação é sempre muito importante. Tem a Missão 500, que a gente vai lançar em breve. Já falamos, Já mas vai ter falamos. a Missão 500, a gente está preparando. Tem a Missão 500 e a Missão 1000, tá? Já tem a evolução da Missão 500. Eu nem falei nada para eles, mas já tem a evolução da Ó, missão. pega de surpresa aqui, hein? É, Tirando a dancinha do TikTok, a gente negocia. a gente fica sem dormir, mas a gente vai pensando um monte de coisa. É. Então tem a Missão 500 e a Missão 1000, mas logo logo a gente vai lançar essas duas campanhas aqui. Vocês vão ver que vai ser bem legal participar com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que tudo que é dito aqui em todos os episódios e tudo que vai ser dito aqui em todos os episódios futuros é tudo baseado em ciência. Ninguém acorda aqui de manhã e vem contar historinha para boi dormir. É tudo baseado em ciência, tudo com artigo científico. A doutora vai colaborar com a gente, deixar algumas referências para a gente colocar na nossa descrição. Tudo que ela está falando, tudo tem comprovação, como tudo que foi dito até hoje e daqui para frente. Pré-requisito para a entrevista para a gente aqui, para participar com a gente. Falar em ciência, falar com ciência. Consciência e consciente, né? Trocadilho infeliz esse, mas é exatamente isso. Falar consciência, tudo baseado em coisas que alguém estudou durante vários anos para estar trazendo aqui para vocês. Falando ainda sobre cigarro, doutora, esse vape, ele pode ser confundido com um pendrive? Os pais podem confundir isso com pendrive na mochila da criança? Ou do adolescente, Pode, no caso, né? pode. É muito comum, assim. Tanto é que tem muita gente que chama, eu fumo pendrive, porque ele é muito parecido. Porque tem alguns é, dispositivos que são USB. Eles carregam no mesmo carregador do celular. Então, ele parece um pendrive. Se você olhar lá, se você não estiver atento, se você não souber o que é e tal, e eles são relativamente pequenos, parece um pendrive. Então, por isso que é tão importante a gente trazer umas imagens aqui e tal, para os pais ficarem atentos. Porque, assim, para vocês terem ideia, uma pesquisa aí recente, 2024, por aí, mostrou que cerca de, entre os jovens de 15, mais ou menos, até 23, 24 anos, 9% mais ou menos fumam cigarro eletrônico no Brasil. É muita gente. É muita gente. Se fosse E, 1%, já seria um absurdo. exato. E lembrando, mais uma vez, como ele já comentou, cigarro eletrônico é proibido no Brasil. A Anvisa não regulamentou, né? Então, teve uma discussão há, acho que 2 anos, se não me falha a memória, acho que foi em 2024. Estava isso na Anvisa para ver se ia ser regulamentada a venda ou não. E a Anvisa, a Câmara Técnica, né? Porque a Anvisa a gente tem que lembrar que é um órgão técnico, ela não é um órgão político e tal, ela é um órgão técnico, ela analisa ciência. Se há algum embasamento científico para a liberação de um determinado produto para comercialização que seja de consumo humano. Então, remédio, qualquer coisa, cigarro também. E a Anvisa não regulamentou o cigarro eletrônico. Então, tudo que entra de cigarro eletrônico hoje no Brasil é contrabando. Portanto, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe o que tem lá dentro, ninguém sabe qual é a composição, cada um pode ter a sua composição, porque não é fiscalizado, porque se não é regulamentado, a Anvisa não vai fiscalizar, porque não faz o maior sentido ela fiscalizar um treco que ela não liberou para venda, para consumo. Então, assim, só que é vendido em toda esquina, né? Hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui em Indaiatuba, a gente tem tabacaria, 7 horas da manhã você passa na porta, tá aberta. Na porta da escola. Na porta da escola. É. Você passa lá de sábado, 9 horas da noite, ela tá aberta. Então, assim, e cheio de gente na calçada comprando, fumando, etc, né? Então, é um problema seríssimo. E aí a gente tem visto, então, uma incidência altíssima de jovens, né? A gente chama, existe uma coisa que se chama taxa de conversão, que é o quanto de gente que experimenta vira consumidor frequente.
tá? Então, a gente sabe que de 20 a 25% dos jovens já experimentaram cigarro eletrônico, e desses, em torno de 70% viram consumidores frequentes ou assíduos. Então, é um número muito alto, né? E a gente tem que lembrar, lá atrás, quando o cigarro eletrônico foi lançado, foi inventado, nos anos 2000, mais ou menos, né? Acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, a intenção inicial dele é que ele fosse um dispositivo para ajudar quem queria parar de fumar. Então, a pessoa pararia o cigarro de papel, usaria o cigarro eletrônico para essa finalidade. Só que, assim, tem hoje alguns estudos que dizem que sim, ele poderia ser talvez uma ferramenta, mas prescrito como um remédio, entende? E não como uma coisa que a pessoa vai lá e compra na esquina e fuma o quanto ela quer, do jeito que ela quer, na concentração que ela quer, enfim. Então é um problema muito sério. E justamente pelo tipo de dispositivo, pela forma como ele é feito, de ser bonitinho, de ser discreto, de não ter cheiro, de não deixar você com a roupa fedida e tal, os jovens agarraram isso, né? E tem esse consumo maluco aí. Então, acho que é interessante o pessoal da edição aí, a gente deixar a imagem na tela, enquanto a doutora falando, você vai deixar a imagem em PIP. PIP é aquele quadradinho que fica no cantinho da tela, mostrando as diferenças do pendrive e do pendrive de verdade, aquele de informática, e desse maldito pendrive aí, dessa porcaria aí que o pessoal usa. A gente vai mostrando essas diferenças todas. Acho que é importante também, né, Elis, Sim. alertar os pais para olharem na mochila dos seus filhos. Eu tenho um filho de 12 anos e aleatoriamente eu faço vistoria na mochila dele. Sem ele menos esperar, eu falo, derruba tudo tá aí dentro. Depois você guarda tudo de novo. Aí eu chacoalho a mochila para ver o que tem dentro. Eu faço isso. Sugiro que você também faça isso. Não sei se a Alice faz isso com o filho dela, ela também tem um filho de quase 12 anos. Quase 12 anos é bom, tem 11, ele tem quase 12. Quase É, 12. sugiro que vocês façam isso com seus filhos. E pode olhar com cara torta? Vai olhar com cara feia? Tá tudo certo. Cara feia, manda comer uma maçã e passa. Tá tudo certinho. O importante é ele não usar essas porcarias aí, porque como a doutora disse, né, Elisa, a pessoa não vai perceber, porque tem um cheirinho agradável, né? É. E a conversa, né? Lá em Sim. casa temos aí, como o Gil já falou, um pré-adolescente aí, que tá numa fasezinha questionadora. Eu acho que se a gente puder abordar também, trazendo isso com clareza para eles, dessa forma como a gente está conversando aqui com a doutora, você consegue mostrar o quanto isso é prejudicial para a saúde dele também. Então, acho que esses gatilhos mostrando que vai destruir com o seu corpo, vai destruir com o seu pulmão, a qualidade de vida que você vai ter lá na sua velhice. Eu acho que isso também é uma parte importante para a gente estar fazendo com as crianças, a parte de informação também. Aí, passando aí a cara feia, a gente senta e conversa. Mas é importante eles também estarem cientes do porquê da gente estar fazendo essa fiscalização aí com eles. Eu não me preocupo com a cara feia, não. Eu faço, eu mando derrubar tudo que tá na mochila, quero ver o que tem dentro, chacoalho. Não, Raiz, raiz, não, né? O pai não, raiz. não só o tal do pendrive, mas um monte de outras coisas que pode ter lá dentro. Exatamente. É. E a gente não tem que olhar fazer o quê? Faz parte da opção de ser pai, né? Faz parte da escolha de ser pai. Elis? Você comentou que esse vape o vape, na verdade, a finalidade era para ser usado como tratamento antigamente. O que se tem de recurso hoje para ajudar as pessoas que têm vontade de deixar o vício do cigarro, tanto o eletrônico quanto o de queima? Assim, bom, que funciona, né, de fato. Então, a gente pode usar reposição de nicotina, adesivo, pastilha, né? Hoje no Brasil o que a gente tem é chiclete, pastilha e adesivo de nicotina. E aí, claro, depende muito da gente conversar com o paciente, entender um pouco a dependência, entender o fator que leva a fumar, para poder distinguir qual é a melhor estratégia de tratamento, né, para ele. E no Brasil hoje o que a gente tem em termos de medicação, para ajudar a controle de ansiedade e tudo mais, que às vezes é um gatilho, né, para Sim, sim. fumar, é a bupropiona. A gente tinha até uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha vareniclina, mas saiu do mercado, então a gente não tem mais vareniclina hoje no Brasil. Uma coisa que é super importante é terapia, né? Psicólogo.
porque é fundamental o paciente ressignificar a questão do cigarro, entender por que fuma, mudar hábitos, né? Porque parar de fumar não envolve só dependência química. Eu explico muito para os meus pacientes, eu falo, olha, se fosse só dependência química, era super fácil. Você grudava A um adesivo de medica nicotina a aí, medicação ia suprir essa exato, parte isso, química, né. né? Mas fumar também tem uma questão da dependência psicológica, né? Então, tá nervoso, fuma, tá triste, fuma, tá preocupado, fuma, tá contente, fuma, tá com problema, fuma e tal. E a nicotina tem esse papel, né, ela traz uma sensação de prazer, ela age no nosso cérebro num centro de prazer. Então, é claro, você fuma, relaxa. E então a pessoa acaba criando um mecanismo. Ela está nervosa, ela fuma, ela relaxa. Toda vez que ela fica nervosa, ela vai querer fumar, né? Então a gente precisa trabalhar em cima disso, né? E tem muito a ver com hábito. Então, geralmente, quem fuma também vincula a questão de fumar a determinadas atitudes do dia a dia. Ah, eu acabo de almoçar, eu fumo. Mas você estava com vontade de fumar aquela hora? Ah, sei lá, mas toda vez que eu acabo de comer, eu fumo um cigarro. Eu entro no carro e acendo cigarro. Você queria fumar? Ah, sei lá, mas toda vez que eu vou dirigir eu fumo. São hábitos. Ela vincula, né, a questão de fumar a algumas atividades diárias. Então, se você não identifica isso, fica mais difícil para parar. Então, a terapia, né, com psicólogo, especialmente terapia cognitivo-comportamental, ela é mega importante, ajuda muito. É difícil, às vezes, a gente tem, sinceramente, eu vejo poucos profissionais assim nessa área tal, e acho que seria muito legal se a gente tivesse pessoas bacanas para a gente conversar e trocar uma ideia sobre isso, porque é super importante. Então, esse é o caminho para ajudar quem quer parar de fumar, né? E a pessoa tem que querer, né? Porque esse é o Entra ponto chave, né? essa parte dos vícios, como a gente teve o episódio da dor crônica, eu acho que conversa muito bem também, que a gente atua numa equipe multidisciplinar e a gente vê que esse suporte da parte da psicologia, né, tá sempre atuando, porque é muito difícil você, como você falou, se fosse só uma questão metabólica química, o remédio já que você prescrever já resolveria. Mas essa parte emocional envolvida de hábitos e gatilhos, né, que Exato, levam a isso. pessoa a fumar, então a psicologia está sempre atuando ali, né? Sem dúvida. Isso é muito Esse legal. papel aí da psicologia é fundamental para ajudar. Eu acho que ele é, talvez, o ponto, na minha opinião, quase que o mais importante de todos aí. Porque o paciente tem que aprender a ressignificar aquilo, né? E uma E hora, elaborar um luto, né? Porque é, muitas vezes a pessoa fuma há 30, 40 40 anos. anos. E o cigarro é como se ele fosse um grande amigo, né? Porque às vezes a pessoa está nervosa, está triste, brigou com o marido, brigou no trabalho, sei lá. Ela vai lá e fuma, o cigarro acaba sendo um companheiro. Então, quando ela para de fumar, é como se ela tivesse realmente morrido alguém da família, assim, é um negócio muito louco, É, né. f- é, é verdadeira aquela frase que tem que tomar o cuidado para não trocar um vício do cigarro por outro, porque a gente vê alguns pacientes que param de fumar e acabam ficando obesos ou alcoólatras. É, assim, por exemplo, isso é uma coisa, curiosa, mas eu tenho pacientes que são, alcoolistas e fumavam, e fumam. E, por exemplo, conseguiram parar o álcool e não conseguiram parar de fumar, Entendi. né. Talvez porque o cigarro, ele, vamos dizer assim, atrapalha menos socialmente, né, porque o álcool, ele muda o comportamento. Sim, sim. Então acaba prejudicando o comportamento daquela pessoa no trabalho, na família, socialmente e tal. O cigarro, de uma certa forma, ele prejudica só a pessoa, né. Embora, claro, tenha a questão do tabagismo passivo, aí é uma outra Eu ia fazer história, essa pergunta mas depois. assim, do ponto de vista social, ele não atrapalha os outros, assim. Não te coloca numa situação de vergonha ou de Isso, briga, exato, né? isso, não te expõe a um risco, né, de Uhum. violência, de agressividade, de Ele acaba comportamento. sendo mais aceito socialmente. Isso, exato. Então é muito complexo, né. Então, assim, a gente vê que pode acontecer sim a pessoa parar de fumar e ganhar peso, por exemplo, porque, é muito comum trocar a refeição pelo cigarro,
Ai, tô morrendo de fome. Nossa, agora não vai dar tempo de parar para comer. Vai lá, fuma um cigarro e passa fome. Entendi. E passa de fato. A hora que ela para de fumar, então ela não tem mais essa troca. Além do que melhora muito o paladar, né, depois que você para de fumar, porque o cigarro prejudica as papilas gustativas da língua, então você perde muito a questão do paladar. A hora que você para de fumar, a comida fica mais gostosa, você vai querer comer mais porque ela está mais gostosa. E é claro, pode acontecer também. Antes você ficava ansioso, fumava. Agora você está ansioso, você come, por Entendi. exemplo. E aí ninguém quer comer uma maçã, né? Você quer comer uma barra de chocolate inteira, Uma né? batatinha frita, uma Isso, coxinha. exato. Mas tudo por isso que é tão importante o papel do psicólogo nisso também, Perfeito. para ajudar nessa questão de ressignificado, né? Tentar, por exemplo, incluir uma atividade física, porque também é uma forma de redução de estresse, de redução de ansiedade, ajuda muito. Então, a gente vai orientando outras possibilidades aí, né, para o paciente ter outras ferramentas também, né? Isso é muito importante. Legal. Também tem a questão do câncer de boca, né? Uma vez eu conversei com o Dr. Fabrício, ele é cirurgião, Fabrício Colli Badino, e ele é cirurgião de cabeça e pescoço também, além de oncologista. E ele falou que um dos fatores do câncer de boca é o cigarro. Sim, o cigarro está relacionado ao câncer de todo o trato digestivo e respiratório. Boca, garganta, seios da face, faringe, laringe, pulmão, de fato, esôfago, estômago, tudo isso está relacionado ao consumo de cigarro. Aumenta, né, absurdamente o risco de câncer de toda essa parte aí do corpo. E de verdade, assim, olha, câncer de boca, de faringe, de laringe, sinceramente, é um negócio muito triste de se ver. Muito triste, né? Quem já teve essa experiência trágica aí, quem já viu pacientes com isso, é muito triste, porque tem alguns tumores que chegam a supurar, né, para fora, assim. Então, é uma situação, assim, muito feia, muito triste. E as cirurgias são, às vezes, extremamente agressivas para tentar. Então, assim, até, sei lá, às vezes eu fico pensando, às vezes a cirurgia é mais agressiva do que o câncer, num certo sentido, porque você tem que tirar tanto, tira osso, tira parte da língua, tira, né? É muito complexo, assim, é muito, muito triste mesmo. E tudo isso está relacionado à questão do cigarro, especialmente o cigarro de papel, né? A queima, porque daí tem uma questão a ver com a temperatura da fumaça, com o alcatrão e tal, que causam esse tipo de situação, né? O cigarro tem algum benefício? Não, É zero? zero. Porque, veja, do ponto de vista da saúde, ele não traz nada de bom, né? Do ponto de vista social, não consigo ver um benefício. A molecada fuma para se enturmar, mas assim, eu, por exemplo, sempre tive minha turma de escola, de colégio, depois de faculdade, e ninguém fumava. Então, eu não consigo entender para que que você precisa desse negócio para se enturmar, né? Então, sinceramente, eu não consigo pensar em alguma coisa que o cigarro possa fazer de bom para alguém. Nem o cigarro eletrônico, nem o cigarro de papel, menos ainda, né? Eu penso que não, eu acho que não tem. Assim, essa questão de o cigarro eletrônico poder ser usado como uma ferramenta, né, uma estratégia para o paciente parar de fumar, teoricamente, ele poderia ter um potencial de ser uma coisa boa, digamos. Mas, assim, embora tenha estudos aí e tal, se você procurar revisões lá na Cochrane, em base de dados e tal, você vai achar revisões que dizem que ele pode sim ser usado para isso, como se fosse uma prescrição médica, né? Ele tem que ser, porque a concentração do líquido que tem a nicotina dentro, pode ser variável. Tem alguns que são 3%, tem alguns que são 5%, e tarará. Então, você poderia ir fazendo um desmame gradual dessa nicotina, como a gente usa o adesivo de nicotina, que a gente vai diminuindo a dose, né? Mas, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso do cigarro eletrônico como estratégia para parar de fumar, nem mesmo sob prescrição médica. Porque veja só, você está usando um dispositivo que tem nicotina, então a questão da dependência química está lá. Tá lá.
É fácil para você pegar e usar quando você está nervoso, estressado, preocupado ou triste ou o que seja. Então a questão da dependência psicológica continua. Você continua tendo um negócio na mão e tal, e você mantém o hábito. Ah, eu acabo de almoçar, vou lá, fumo, dou uma vaporizada e volto para trabalhar, por exemplo, né. Eu briguei com o meu chefe, eu vou lá no banheiro, fumo, isso a gente está vivendo absurdamente, porque como ele não tem cheiro, as pessoas se sentem mais à vontade para fumar. Então é muito comum as pessoas hoje fumarem até em lugar fechado, que continua sendo proibido. Quer dizer, na verdade nem poderia fumar cigarro eletrônico, né, porque ele nem deveria ser vendido, mas assim, não se pode fumar em lugar fechado, e as pessoas fumam cigarro eletrônico em lugar fechado. Outro dia, o acompanhante de uma paciente minha fumou o cigarro eletrônico na recepção da clínica. Então veja, o cigarro eletrônico, ele tem os mesmas características do cigarro de papel. Tem a nicotina, que causa dependência química. Tem a dependência psicológica de você usar um negócio na hora que você está nervoso, estressado ou triste, o que seja. E tem a manutenção do hábito de ter uma coisa na mão, de pôr na boca e tal. Bom, então ele pode ajudar em quê a parar de fumar? Qual é a lógica? Para mim não tem nem lógica. Se você mantém os mesmos gatilhos do cigarro de papel, como é que ele pode ajudar? Entende? Não faz muito sentido, né? Por isso que talvez a OMS também não recomende. Até porque a gente ainda não tem tempo, vamos dizer, de uso de cigarro eletrônico suficiente, né, para ser analisado tudo o que ele potencialmente pode causar. A longo prazo, né? Exato. Nenhuma análise a longo prazo dos Porque efeitos tem dele. uns 20 anos mais ou menos de consumo de cigarro eletrônico, né? Então, o que ele vai poder causar lá na frente também, quem vai saber? A gente vai descobrir daqui 10 anos ou 20 ou sei lá, né? Troca o cigarro eletrônico por uma barrinha de chocolate. Tô brincando, tô brincando. Mas dá um efeito na cabeça parecido, não é isso? A questão do prazer, né, É. de talvez sim. Mas veja, você pode, assim, toma um chazinho, faz uma meditação, ouve uma música, né, que acalme, eu não sei, tem que achar uma estratégia, né. Eu sempre brinco, assim, eu falo para meus pacientes: "Ó, deu vontade de fumar? Toma uma água, não passou? Dá 3 pulinho, uma volta no quarteirão", sei lá, porque você tem que passar aquele momento. A fissura, que é isso: "Ai, eu quero fumar, eu quero fumar, eu quero fumar", ela não dura mais que 5 minutos. Então você tem que achar uma estratégia para ultrapassar esses 5 minutos. Para quebrar essa barreira aí, né? Exato. Então é isso, né, por isso que eu brinco, falo assim: vai dar uma volta no quarteirão, 3 pulinhos, sei lá, faz alguma coisa para você tentar escapar desse momento da fissura, né. Então, eu acho que o grande recado, assim, para as pessoas é: não experimentem, não comecem a fumar. E hoje, para mim, assim, eu continuo achando desculpe se quem está me escutando fuma, me desculpe a falta de educação, sei lá, mas eu acho uma idiotice. Porque eu falo: olha, quem tem hoje na casa dos 60 anos para cima e fuma ou fumou, a gente compreende, porque naquela época não se tinha acesso à informação. E Eles são de uma geração em que foi bonito fumar, era moderno, era status, né, as propagandas, etc. E tudo bem, ninguém tinha acesso à informação, não se divulgava, não se sabia, não se falava, enfim, tá tudo bem, ok. Não estou justificando, mas estou dizendo que eles são de uma outra geração. Hoje, um moleque de 13, 14, 15 anos que fuma, para mim é o fim do mundo, porque todo mundo sabe o mal que o cigarro causa. Todo mundo. Todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à informação. Então hoje não dá mais para falar assim: "Ah, eu não sabia que podia fazer mal". Não, gente, que mundo que você vive? Como assim? Então não comece. É simples assim, não comece a fumar. Doutor, desculpa se eu fazer uma pergunta, só não uma pode coisa fazer. que para emendar aqui. Qual a relação do cigarro com o café? Existe alguma relação científica que todo mundo que eu conheço vai pitar, toma um cafezinho antes ou depois? Existe alguma coisa científica ou é só É um hábito, hábito? é hábito. Em relação ao café, é hábito. Em relação ao álcool, é um pouco diferente, porque a nicotina, ela dilui, muito bem em meio alcoólico. Então, por isso que, por exemplo, tem gente que fuma 5 cigarros por dia normalmente, no dia a dia. Ela senta num barzinho, senta com os amigos para tomar uma cerveja, não sei o quê, ela fuma um maço numa noite. Porque como dilui muito bem, você elimina mais, e aí você
tem mais vontade de fumar. Então, uma coisa que puxa a outra. Você bebe mais e fuma mais, e fuma mais e bebe mais. Então, por isso que geralmente é muito comum isso, né? A pessoa fuma super pouco, ela vai num churrasco que tá bebendo, e aí ela fuma um maço numa tarde. É por causa disso. Então, álcool sim é um problema, aumenta o consumo, digamos assim, do cigarro. Mas o café é hábito, né? Por isso que, assim, em geral, a recomendação que a gente dá é assim: a pessoa que vai parar de fumar, ela tem que tentar identificar os gatilhos. Então, se um dos gatilhos é café, eu tomo café e fumo, reduz o café ou para o café. Aliás, não vai fazer mal nenhum, muito pelo contrário, porque o consumo excessivo de cafeína também pode trazer outros problemas, né? Então, reduz o café para evitar esse gatilho aí, tá? Quais são os riscos das crianças que convivem com pessoas fumantes, os chamados passivos, né? Fumantes passivos. Assim, crianças que convivem com pais, por exemplo, avós que fumam dentro de casa, que fumam junto, né? Aumenta muito o risco de doença respiratória, rinite, asma, bronquite e tal. Esse é o maior risco. E eu acho que existe um outro risco que, assim, que é uma questão do ambiente ser permissivo ao consumo de cigarro. Então, a criança vai ver que aquilo é normal. É normal fumar. E isso expõe ela a um risco maior de ser um fumante no futuro, né? Porque ela vive nesse ambiente que é permissivo. Porque mesmo que você fale: "Olha, a mamãe fuma, mas olha, não fume que o cigarro faz mal", mas ela está vendo você fumando. E a criança aprende pelo exemplo, muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala, né? Então, isso também é uma questão muito séria, né? O tabagismo passivo é um problema em todos os sentidos, e foi por isso que veio a lei que proibiu fumar em lugar fechado, né? Lá na década de 80, podia fumar dentro de avião. Você fazia uma viagem daqui para a Europa, 15 horas dentro do avião, e as pessoas fumando lá dentro. Então, assim, por causa do aumento da incidência de doenças relacionadas ao cigarro em não fumantes, mas que eram passivos, tripulação de voo, por exemplo, o pessoal que trabalha em restaurante, lanchonete, garçons e tal, foi por conta desse risco aumentado que se proibiu de fumar em lugar fechado, né? Na década de 90, nos Estados Unidos, teve um processo bilionário contra as grandes empresas de cigarro, Philip Morris e tal, de tripulação de voo, porque a incidência de câncer de pulmão em tripulação de voo era muito maior, que não fumava, né? Era muito maior do que na população em geral, que não fumava. Por quê? Porque eles estavam expostos, né? O tempo todo lá dentro do avião. E aí, mediante isso, né, os riscos e tal, que se proibiu. Então, o tabagismo passivo é um negócio seríssimo. E se fuma dentro de casa, todo mundo que está lá dentro está convivendo com essa exposição e aumentando o seu risco, né? E você ainda quer continuar fumando? Olha lá, hein? Acho que se eu fosse você, eu pararia de fumar. Mas ainda tem uma questão aqui, eles que ainda está na minha cabeça. A gente escuta, né? As pessoas falarem que o paieiro, aquele cigarro que o vovô fumava, aquele que enrolava na palha de milho com fumo lá picadinho. Meu avô fumou muito, uma vida inteira isso daí. Morreu, não sei do que ele morreu, porque ele morreu dormindo lá. A gente então não sabe qual foi a causa mortis. Mas ele. Eu, pelo menos, não sei, não vi o testado de óbito dele. Mas ele fumou a vida inteira, é só esse tipo de cigarro. Não fumou nenhum outro, não fumava esse que vende nos lugares aí. Esse tal de paieiro, é melhor, pior ou a mesma porcaria? Bom, para resumir, a mesma porcaria. Assim, o preparo do fumo, primeiro que assim, o cigarro que os nossos avós ou bisavós fumavam, o paieiro deles lá era um pouco diferente do paieiro de agora, primeiro porque eram eles que preparavam o fumo, né? Eles plantavam o fumo, colhiam o fumo, deixavam o fumo secar, enrolavam o fumo, picavam e faziam cigarro. Então, o preparo do fumo era um pouco diferente. Mas fazia mal de todo jeito, porque tem nicotina do mesmo jeito, tem a combustão, tem a queima, enfim, então faz mal do mesmo jeito. Mas o paeiro hoje, as pessoas compram um fumo pronto, né, em saquinho, tal, em tabacaria e não sei o quê. Ele é feito num preparo, a forma como ele é
preparado é para que absorva já a nicotina na mucosa oral. Tanto que é muito comum o paciente que fuma cigarro de palha falar: não, doutor, mas eu não trago, porque realmente ele é mais forte. E como não tem filtro, o sabor é muito, muito forte. Então a pessoa fala assim: eu não trago. Tá, mas não importa, porque já absorve na mucosa oral. Então não faz a menor diferença tragar, né? E, claro, uma parte ela vai acabar tragando, uma parte daquela fumaça vai para o pulmão, porque é impossível você respirar e aquilo não chegar no seu pulmão, né? Enfim, mas ele faz tão mal quanto o cigarro que vem de pronto, de maço, né? Além disso, o paeiro não tem filtro. Então você fuma um cigarro sem que tenha nenhum tipo de filtro para segurar nada. Porque o cigarro que você compra pronto, ele tem um filtro ali. É bom? É claro que não é bom, mas, enfim, ele de alguma forma segura um pouquinho a passagem, tanto de nicotina quanto dos componentes lá da alcatrã. Ele dá uma retida, né? Não retém tudo, mas ele retém um pouquinho. Se você fuma sem filtro, você inala tudo que está lá dentro, entendeu? E para vocês terem ideia, a gente compara um cigarro de paeiro do tamanho de um cigarro de papel, ele equivale a uns 6 a 8 cigarros de papel. Por isso que tem gente que fala assim: não, mas eu fumo paeiro, também só fumo uns 3 por dia. Tá bom, mas se você multiplicar por 8, 3 vezes 8, 24, dá mais de um maço. Um maço tem 20. Eu sei que o meu avô fumava assim, eu não sei o gosto porque eu nunca fumei, graças a Deus. Mas o cheiro, meu amigo, que coisa horrível. Tanto que ele mesmo usava para fumar e para espantar mosquito, pernilongo de dentro de casa. Era um negócio assim, multiuso. Você sabe que isso é muito comum. Eu tenho pacientes que aprenderam a fumar com 5, 6 anos de idade, que iam para a roça com os pais, e aí o pai, o avô, ensinava a fumar para isso. Não, fuma, porque daí a fumaça espanta mosquito no meio do mato, no meio da roça, de madrugada, não sei o que lá. E aprenderam a fumar com 5, 6 anos de idade. Para essa finalidade aí de espantar mosquito, só que você acaba causando uma ultra dependência, né? Eles? Tá pensativa? Tô pensativa aqui. Esse do paieiro, você falou, como não tem o filtro, acaba é, indo uma concentração maior. E se tem absorção pela mucosa também da boca, querendo ou não, acaba engolindo e aí reflete toda aquela questão do trato digestivo também, né? Sem dúvida, né? Câncer de boca, por exemplo, Na de língua. língua, faringe, é relativamente comum, né, nesse tipo de paciente aí. Então, assim, Ele aumenta a incidência de todo o a mesma coisa que o cigarro, metabólico. qualquer cigarro de papel, porque ele queima também, né? Tem a combustão, a temperatura da fumaça que é altíssima, que é extremamente danosa para a via respiratória, né? Você inalar uma fumaça tão quente. E é engraçado como as coisas vão e vêm, né? Porque assim, os nossos avós fumavam paieiro, depois virou essa onda do cigarro de papel, né? As propagandas da década de 80, 90, de grandes marcas aí de cigarro, não vou falar não, porque senão vai que alguma resolve patrocinar a gente e a gente tá fora, né? Eu não quero falar de marcas, mas assim, as grandes marcas de cigarro, né, todo mundo fumava determinadas marcas, era bonito, ou era chique, ou era isso, era aquilo, cigarros longos e tal. E agora é engraçado, tem uma molecada relativamente nova, aí na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos, voltando a fumar paieiro. E achando que é mó legal fumar paieiro. E aí eu escuto às vezes e falo, tá, mas é tão ruim quanto fumar cigarro. E as pessoas ainda discutem. Não, paeiro é natural, paeiro não é química, né? E tal. Não, é sim, é ruim do mesmo jeito, é tão ruim quanto, né? Então, Doutora, qual foi o máximo de cigarros que relataram no consultório que a pessoa usava no dia a dia? o máximo que eu já tive de fumante eu tive um paciente meu que fumava 5 maços por dia. São 100 cigarros num dia. Ele não fazia mais nada da vida. Acendia um no outro. Acendia um no outro. Que quanto tempo demora um cigarro para queimar? Sei lá, uns 2 minutos? 2, 3 minutos? Depende, uns 5 minutos talvez. 5 vezes 100, 500 minutos dá, sei lá, dá 3 horas fumando por dia.
acende um no outro, né? É muito comum um paciente que fuma, se ele acende, ele larga lá no cinzeiro, vai fazer um negócio, ele volta, pega de novo, acende outro e assim vai. Geralmente quem fuma tudo isso não fuma o cigarro até o final, né? Mas ele não Entende? Ele não fica fuma um nem um cigarro intervalo inteiro do dia sem sem fumar. fumar, que ele tá Exato, sempre dando uma exato. tragada, né? Isso. Tem gente que acorda de madrugada para acender cigarro, né? Para fumar. E agora, por exemplo, com essa história dos pods, dos cigarros eletrônicos, a gente tem visto muito, é muito comum. A molecada de madrugada acorda, vai lá, vaporiza 2, 3 vezes, dorme de novo e tal. Então, e isso aumenta o seu risco de dependência absurdamente, né? Então, é, é um negócio bem complexo, é bem ruim, assim, né? É isso daí. Você participando conosco sempre pelo Saúde Sem Jaleco underline, aliás, Saúde underline sem jaleco. Saúde underline sem jaleco. Deixa sua mensagem no Instagram, sua mensagem no TikTok. Pode participar com a gente lá, fazer sua interação, acompanhar a gente também no Spotify, nosso canal no Spotify também está lá ativo. E é só o Facebook realmente que está com um pequeno probleminha lá, mas tudo vai dar certo. A gente vai conseguir desbloquear isso em breve. Talvez seja problema de BIOS, viu, Elis? Talvez seja problema de BIOS. Eu É, conheço esse BIOS aí. então, talvez seja problema do BIOS, mas eu vou tentar, vou continuar, já pedi pro chat GPT para me ajudar, mas talvez pode ser problema de BIOS ou não. De qualquer forma, eu estou tentando falar com o Zuzu, Zuzu. vai dar tudo certo, a gente vai liberar o Facebook. A gente sabe que o Facebook tem um público com uma idade um pouco maior, né? Uma idade maior, que também é importante para a gente alcançar, trazer essas informações para essas pessoas. Lembrando que o Saúde Sem Jaleco tem o apoio da Olive Personalizados. A gente vai em breve ter mais uma novidade aqui com a Olive Personalizados, mas só ficar na guarda, já mandaram para a gente essas canequinhas aqui, muito bacana. Sabor Stanley. Ah, mas é top as nossas, ó. A Sabor nossa vem Stanley. com o nosso nome aqui, ó. É isso daí. Logo, logo vocês vão ter dessa daqui, tá? A gente vai sortear. Fica o Exatamente. spoiler aí. Fica ligado aí no projeto 500 e no projeto 1000. Logo, logo vocês vão ter uma dessa daqui na sua casa. Fica ligadinho nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, que logo, logo você vai poder ter uma dessa daqui na sua casa. Aguarde e verás. Alguma dúvida mais sobre tabagismo, Elis? Eu vou voltar lá nas falas dos meus queridos lá em consultório, porque eu também puxo bastante orelha para parar de fumar. Só fazer um Atendo. disclaimer. Você que chegou agora e não sabe de nada, a Elisa é fisioterapeuta, tá? Ela é da área da saúde, por isso que ela falou do consultório, tá? Aliás, já aproveitando o disclaimer, tudo que a gente fala aqui, lembrando, não dispensa uma consulta com um especialista, tá? Tudo que a doutora falou, não dispensa uma consulta com um especialista. Você tem que procurar o seu especialista, o seu médico de confiança, para fazer o seu atendimento lá e ver mais detalhes sobre o seu caso. Desculpa, Elisa. Imagine, só complementando o que o Gil colocou agora, o nosso trabalho aqui é fazer um projeto informativo para trazer o que tem de científico na nossa área da saúde, né? Cada um com a sua especialidade, trazendo a verdade aí para a população, tudo com pesquisa, baseado em evidência. A dúvida que eu tenho é que eu reforço isso lá em consultório do parar de fumar bastante, mas é que a gente escuta às vezes até daquelas pessoas mais velhas. Ah, nessa altura do campeonato já não vai fazer diferença. Isso é um mito, né, doutora? Isso é um mito, né? Tem paciente que às vezes me fala isso, né? E eu falo, olha, a questão aí não é só de quanto tempo a mais você vai viver. Porque assim, ninguém sabe, né? Eu até brinco, eu falo, olha, gente, eu não tenho nenhum contato com a minha lá de cima. Não adianta eu perguntar quanto tempo você vai viver, não, porque ele não vai me responder. Isso não é comigo. Mas a questão é, qual é a qualidade desse tempo que você tem para viver? Porque assim, a gente sabe que as doenças causadas pelo cigarro, elas são progressivas. Se você continua fumando, vai piorando cada vez mais. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o enfisema, bronquite crônica, o DPOC é uma doença progressiva. Você fuma e ele piora. Se você para de fumar, para a grande maioria das pessoas, a doença estabiliza. Ela cura? Não. Ela volta para o normal? Não. Mas ela também tende a não piorar.
Então, a questão é da qualidade de vida. Com que qualidade de vida que você quer viver? Porque, assim, a coisa mais triste do mundo é você ver alguém totalmente limitado em suas atividades, com falta de ar, que não melhora por nada. Que não adianta suplementar oxigênio, preso lá numa máquina de oxigênio 24 horas por dia, a pessoa não consegue levantar para ir ao banheiro fazer um xixi sem estar com oxigênio, eh, dependente de medicação o tempo todo, dependente de cuidado o tempo todo. Então, qual é a qualidade de vida dessa pessoa? Então, para mim, não é uma discussão de tempo. E eu falo para meus pacientes, eu não estou aqui discutindo quanto tempo a mais você vai viver se você parar de fumar. Eu estou discutindo aqui como você vai viver o tempo que você tem. E não importa se o tempo que você tem é 1 ano, ou 5, ou 20, ou 50. Como você vai viver até lá? Então, eu acho que parar de fumar sempre vai trazer benefício. Porque os sintomas, vamos dizer, mais agudos, eles acabam melhorando também com a cessação do cigarro, né? Uhum. Então, em geral, reduz tosse, em geral, melhora o controle da pressão arterial, reduz frequência cardíaca, melhora um pouquinho a tolerância ao esforço, ao exercício. Então, tudo isso já é benefício, na minha opinião, mesmo para quem tem, por exemplo, uma doença pulmonar grave já instalada, né? E você reduz o risco disso piorar, de ficar cada vez pior, né? É fácil parar de fumar? Como a gente já falou aqui, não é fácil, mas é possível. É possível. Então, claro que exige vontade, esforço próprio, e a gente, como profissional de saúde, ajuda nas intervenções, né? Medicação, indicação de terapia, enfim, aí cada caso, a gente vai avaliando o que precisa. Mas sim, sempre vai ser válido parar de fumar. A única situação de verdade em que às vezes, já me aconteceu algumas vezes, né? Infelizmente, e que às vezes eu falo, às vezes até a família fica meio assim, fala, não, doutora, mas você não vai mandar parar de fumar? E às vezes eu falo, olha, agora eu não vou mandar. Por exemplo, já me aconteceu de chegar paciente no consultório com sintomas, às vezes há 2, 3, 4, 5, 6 meses, sem diagnóstico. Quando você vai fazer o exame, você descobre que o paciente tem um câncer de pulmão intratável, por exemplo. Um tumor gigante, intratável, já espalhado para tudo quanto é canto e tarará. Não tem mais possibilidade absolutamente nenhuma de tratamento, nenhum. Nem cirurgia, e nem radioterapia, nem quimioterapia, nem coisa nenhuma. Esse paciente vai para tratamento paliativo. É claro que, se ele parar de fumar, seria ótimo. Sim, seria ótimo. Mas às vezes é uma situação que a pessoa já está num estresse monstro, né? Porque recebeu um diagnóstico bomba como esse. Sim. E aí eu falo às vezes para a família, eu falo, bom, tá, você vai tirar o único prazer que a pessoa tem hoje na vida, que é fumar. Você vai aumentar o tempo de vida dela em 3 dias, em 5 dias. Com que sofrimento? Psicológico, emocional, porque já é Sim. uma carga, né? Você receber um diagnóstico como esse. Ou talvez até diminua, porque pode entrar em depressão. Exato, né? Então, assim, talvez essa seja uma única situação, assim, é, mais, como eu vou dizer assim, no sentido mais humano, sabe? De você, mais empático, né? De você falar, olha, gente, nesse momento, não é isso que vai fazer diferença para essa pessoa, né? Para de fumar agora. Mas acho que talvez seja a única situação, né? E o que quando a gente orienta a pessoa a parar de fumar, o que a gente quer é que ela não chegue nesta situação. Sim. Né, que ela não chegue neste nível de ter, por exemplo, um tumor inoperável, intratável, né. Então, Se tem mais alguma dúvida, Elis? Acho que aqui já finalizei. É isso daí, então, a doutora de casa, né, literalmente, sempre vai estar aqui com a gente, por questões óbvias, e vai tratar de outros assuntos aqui futuramente também com a gente. E se você tiver alguma dúvida sobre tabagismo, deixa no nosso comentário do Instagram, do TikTok e também no YouTube. Pode fazer seu comentário lá, que a gente passa para ela responde, ou ela grava uma mensagem respondendo, não é, doutora? sim, E claro, 2 horas sempre. e aí a gente traz aqui para vocês
como um videozinho à parte no nosso canal, como um corte, enfim. Então você pode esclarecer sua dúvida. Lembrando, né, Alice, a gente sempre lembra aqui, qualquer coisa que a doutora disse aqui não substitui uma consulta com o seu profissional de preferência, seu pneumologista, seu clínico geral, seu cardiologista. Vá lá, faça a consulta com ele. Ele vai, se for se for uma pessoa que trabalha com ciência, de verdade, consciente e consciência, com espaço, ciência, vai falar exatamente o que a doutora falou, porque o que ela falou é tudo baseado em ciência, vai estar escrito aqui embaixo, vai estar aqui na descrição, na verdade, algumas referências de tudo que ela comentou aqui com a gente. Mas não substitui, né, Elis? Não, em nenhum momento. O caráter aqui totalmente informativo e esclarecedor, para vocês poderem ter um espaço para tirar as dúvidas, para a gente trazer o conteúdo informativo aí para todas as famílias. É isso daí. E até hoje, nós temos no nosso canal, até o episódio de hoje, nós temos um vídeo falando sobre dores pós-evento, tipo carnaval. Nós temos um programa falando sobre dor crônica, que ficou muito legal, muito especial, muito importante, muito bacana. Temos um vídeo falando... Fisioterapia aquática. Explicando a diferença de fisioterapia aquática e hidroterapia e hidroginástica, que para mim, como disse no episódio, é tudo a mesma coisa, é só bater o pezinho na água. E eu descobri que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E temos mais o quê? No ar, por enquanto, só. Nós temos 4 episódios, né? Esse aqui é o 5º. O fisioterapeuta, o que faz, o que come, onde vivem os fisioterapeutas. A minha turma doidinha. Exatamente. Então nós temos já 4 episódios, daqui é o 5º episódio, nossa segunda convidada aqui. E em breve tem mais participação da doutora Luciane aqui também com a gente. Outros convidados já estão agendados, tá muito bacana. Quer patrocinar a gente? Saúde_sem jaleco, manda um direct lá. Quer apoiar, enfim, quer mandar mensagem, quer reclamar, quer dar sugestão, só não vale xingar a nossa mãe, tá? Pelo amor de Deus. Mãe é sagrado. O resto vale tudo, a gente responde com a educação possível e necessária. Só não xinga a mãe, que aí eu perco a paciência mesmo, aí não tem jeito. E também pode mandar no jornalista Gil Nunes, esqueci do meu Instagram, jornalista Gil Nunes, e também no... Elis Marina Físio. O Elis tem 2 L's, gente. Vai estar aqui embaixo. O Gil vai dar um jeito de colocar aqui embaixo para traduzir numerologia. Meu Instagram. Não, já falei que é porque temos uma amiga profissional, mesma profissão, mesmo nome, mesmo sobrenome. Isso daí, mas ela é do Sul e a Elis aqui é de Indaiatuba. Isso. Então é isso daí. Do interior. Isso daí. Então, obrigado, doutora, pela participação aqui com a gente. Em breve a gente volta a falar de mais algum outro tema importante aí que o público pedir. A gente volta a conversar aqui no Saúde Sem Jaleco. Eu agradeço a oportunidade de trazer informação, de poder explicar um pouquinho para as pessoas, né? E conscientizar. Acho que o importante aqui é a gente trazer informação mesmo simplificada, mas baseada em ciência. Isso. Né? Para a gente fugir desses achismos, da receita da vovozinha. Alguém falou, alguém disse, porque hoje a internet virou terra de ninguém, né? Não existe nenhum tipo de controle sobre a informação, e aí cada um fala o que quer. Então a ideia aqui é trazer informação com ciência, para que as pessoas possam ter consciência, né, sobre o que elas estão fazendo aí. Exatamente. Valeu, obrigada. Então é isso daí. Quarta-feira que vem, mais um episódio com mais um convidado super especial. Aguardem aqui com a gente no Saúde Sem Jaleco. Obrigado, Elise, e até quarta-feira que vem. Quarta, 7 da noite.